Seja muito bem-vindo. Você está no canal Reflexões. Aqui você não encontrará respostas fáceis, mas encontrará verdades que exigem silêncio, coragem e consciência. Eu não vim trazer entretenimento. Vim revelar algo que separa quem apenas fala de Deus de quem realmente o conhece. Se você sair antes do final, vai continuar preso num erro que parece espiritual, mas não é. Se você veio em busca de entendimento e crescer em sabedoria racional, fica até o final. E se eu te dissesse que há um texto antigo que afirma que anjos desceram à terra, tomaram mulheres para si e geraram gigantes, você acreditaria ou diria que isso é apenas mito? Fique comigo até o fim, porque cada detalhe que você vai ouvir está conectado com Gênesis e com pistas escondidas na própria Torá, a união proibida. No livro de Enoque, capítulo 7, versículo 1, lemos que os vigilantes tomaram para si mulheres e se uniram a elas. Esse texto amplia o que está registrado em Gênesis 6, versículo 1 e 2. E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Observe a estratégia do texto bíblico. Ele não explica quem são os filhos de Deus. Essa lacuna gera tensão narrativa. E é exatamente nesse espaço que o livro de Enoque entra. Em Enoque, capítulo 7, é dito que dessa união nasceram gigantes, os chamados Néfilins. Gênesis 6, versículo 4 confirma: havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. A pergunta é simples: quem eram esses filhos de Deus? A Enerota, ou Essebihilantes, e as transgressões. O livro de Enoque identifica esses filhos de Deus como vigilantes, anjos que abandonaram sua posição. Essa ideia encontra eco no Novo Testamento. 2 Pedro 2, versículo 4 diz: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Judas 1, versículo 6 reforça: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Perceba a expressão: não guardaram o seu principado. Isso implica posição, autoridade e limite. A transgressão não foi apenas moral, foi estrutural. Foi a quebra da ordem estabelecida por Deus. Néfilins, gigantes, e a corrupção genética. Enoque, capítulo 7, afirma que os filhos dessa união tornaram-se gigantes, que devoravam tudo até se voltarem contra os próprios homens. A palavra hebraica usada em Gênesis 6, versículo 4, é Néfilim, derivada de Nafal, cair. Seriam apenas homens de grande estatura ou híbridos de uma transgressão espiritual? Números 13, versículo 33, declara: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. A memória desses seres atravessou gerações. Quem foi a Elemazar, Cu-i? Você que me acompanha aqui no canal desde o início já me conhece. Agora vou revelar algo mais profundo. No hebraico, a análise mais profunda. O nome pode ser dividido em possíveis raízes hebraicas ou aramaicas, Al ou El,
raiz comum para Deus. Mas ou Mazal, relacionado a destino, estrela, constelação, Rak ou Raquia, associado à expansão, firmamento. O nome é uma composição híbrida, portanto, afirma algo como poder do firmamento, influência das estrelas, Deus do destino celeste. Ou ainda, aquele ligado às estrelas e ao firmamento. Isso é especulativo, mas linguisticamente plausível. Agora conecte isso com o contexto do livro de Enoque. Enoque associa alguns vigilantes à astrologia, observação dos astros e revelação de segredos celestes. Se Almazarak estiver ligado à raiz Mazal, isso apontaria para conhecimento astronômico ou astrológico proibido. E aqui eu revelo algo ainda mais profundo para os padrões da liturgia ortodoxa religiosa. Deuteronômio 4, verso 19, alerta para que não levantes os teus olhos ao céu e vendo o sol e a lua e as estrelas, sejas impelido a inclinar-te perante eles. Ou seja, a Torá proíbe a adoração ou manipulação espiritual ligada aos astros. Se o nome Almazarak tiver conexão com Mazal, isso pode indicar função associada à influência celeste indevida. Entre os vigilantes mencionados no livro de Enoque, aparece o nome Almazarak, descrito como um dos que ensinaram conhecimentos proibidos aos humanos. Essa parte ativa um princípio recorrente na Torá: conhecimento fora do tempo, certo produz morte. Gênesis 3, verso 5, registra a serpente dizendo: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O padrão se repete: desejo por elevação, sem submissão. Almazarak simboliza isso: acesso ao poder, sem obediência. O livro de Enoque preserva fragmentos de uma tradição anterior ao dilúvio. Os nomes ali registrados não são acidentais. E entre esses nomes, Almazarak surge como uma sombra silenciosa. Permaneça até o fim, porque a última revelação conecta Almazarak à estrutura espiritual das nações e ao padrão repetitivo de corrupção da humanidade. Por que a Bíblia oculta alguns detalhes? Em Gênesis 6, lemos sobre os filhos de Deus e os gigantes, mas nenhum nome é mencionado. Isso é curioso. Quando a Escritura quer enfatizar responsabilidade individual, ela cita nomes. Quando quer destacar um padrão coletivo, ela omite. O livro de Enoque, capítulos 6 e 7, quebra esse silêncio, apresentando nomes de líderes dos vigilantes. Entre eles, em tradições textuais associadas, aparece Almazarak. Por que nomes? Porque nome, na mentalidade hebraica, representa função e autoridade. Almazarak e o padrão da rebelião estrutural. 2 Pedro 2, verso 4 declara: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram. Judas 1, verso 6 complementa: não guardaram o seu principado. Principado implica governo, esfera, jurisdição. Almazarak não seria apenas um anjo que caiu, mas parte de uma liderança organizada. Enoque descreve os vigilantes descendo ao Monte Hermon, selando um pacto coletivo. Isso indica intenção estratégica. Não foi impulso, foi planejamento. A rebelião não foi emocional, foi estrutural. O conhecimento como arma. A assinatura de Almazarak. O livro de Enoque associa certos anjos vigilantes à transmissão de conhecimentos específicos, metalurgia, astrologia, encantamentos, manipulação da natureza. Almazarak esteve entre esses transmissores, e sua função não foi apenas biológica, mas intelectual. Gênesis 3, 5 mostra o padrão original, sabendo o bem, o mal. A serpente oferece
elevação por meio de conhecimento. Agora observe o paralelismo. No Éden, conhecimento proibido gera queda. Antes do dilúvio, conhecimento proibido amplia a corrupção. Almazaraque representa o arquétipo do saber desvinculado da obediência, os Néfilins e a prova visível da invasão. Gênesis 6:4 declara: havia, naqueles dias, gigantes na terra. O texto conecta a presença dos gigantes à união entre filhos de Deus e filhos dos homens. Bena Elohim, em Jó 1, verso 6, refere-se a seres celestiais. Então, o padrão linguístico que Gênesis 6 descreve é algo além de linhagens humanas. Números 13, verso 33, confirma que a memória desses gigantes persistiu. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Isso não é linguagem casual, é linguagem de impacto psicológico. A existência dos Néfilins serviu como demonstração visível de uma ruptura espiritual invisível. Deuteronômio 32, verso 8, e a estrutura das nações, Deuteronômio 32, verso 8, em manuscritos antigos, menciona que o Altíssimo dividiu as nações segundo o número dos filhos de Deus. Isso sugere a administração espiritual sobre territórios. Alguns desses seres já haviam se rebelado antes do dilúvio. Então a história humana foi influenciada por estruturas invisíveis desde o início. Almazaraque, nesse contexto, não seria apenas um nome antigo, mas parte de um sistema. Romanos 8, verso 22, afirma: porque sabemos que toda a criação geme. Se a criação geme, é porque foi afetada. Gênesis 6, verso 12, declara: porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda a carne, isso é corrupção genética e espiritual. A união proibida não foi apenas um escândalo moral, foi uma tentativa de distorcer o projeto humano. Almazaraque, arquétipo, o espírito da transgressão. Aqui está o ponto que raramente é dito. Almazaraque pode ser entendido não apenas como indivíduo, mas como arquétipo. O arquétipo do líder espiritual que busca influência fora da ordem divina, promove conhecimento sem santidade, rompe limites estabelecidos por Deus. O padrão se repete ao longo da história. Sempre que a autoridade se separa de submissão, surge caos. A Torá e as pistas. Gênesis 6, verso 1 e 4. União dos filhos de Deus. Jó 1, verso 6. Filhos de Deus como seres celestiais. Deuteronômio 32, verso 8. Estrutura espiritual das nações. O livro de Enoque, capítulos 6 e 7, expande o relato, nomeando líderes da rebelião. O que se conhece sobre Almazaraque vem dessas tradições antigas, preservadas em manuscritos etíopes. A pergunta final não é histórica, é espiritual. Houve transgressão que misturou céus e terra antes do dilúvio. Quais limites estão sendo ultrapassados hoje? E será que o padrão de Almazaraque continua operando de forma invisível? O céu invadindo a terra sem permissão. A união proibida revela algo profundo. Quando esferas espirituais rompem limites estabelecidos por Deus, a criação sofre. Gênesis 6, verso 5 declara: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A corrupção não foi apenas física, foi moral e espiritual. Romanos 8, verso 22, afirma: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O texto afirma que o pecado atinge a própria estrutura da criação. Aqui a Torá dá como pista. Na Torá, a palavra Bena a Elohim
filhos de Deus, aparece também em Jó 1, verso 6. E veio o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Ali claramente se refere a seres celestiais. A Torá não explica Gênesis 6 em detalhes, mas oferece pistas linguísticas e paralelos. Além disso, Deuteronômio 32, 8, em manuscritos antigos, menciona a divisão das nações segundo o número dos filhos de Deus, indicando uma estrutura espiritual sobre as nações. A Torá sugere, Gênesis 6, verso 1 ao 4, união dos filhos de Deus com filhas dos homens. Jó 1, verso 6, filhos de Deus como seres celestiais. Deuteronômio 32, verso 8, divisão espiritual das nações. Textos intertestamentários como o livro de Enoque, capítulo 6 ao 7, expandem o relato, descrevendo os vigilantes, a geração dos Néfilins e o juízo subsequente. Se houve uma transgressão antes do dilúvio que misturou céus e terra, será que estamos atentos aos limites que Deus estabeleceu hoje? Gostou do que ouviu? Deixe seu like para que mais pessoas encontrem essa mensagem. Comente o que mais te impactou. Sua percepção é valiosa aqui. Inscreva-se no canal e desperte o sino para não perder os próximos segredos guardados. Até já! Ele foi Nimrod, o poderoso caçador diante do Senhor. Um rei guerreiro que construiu impérios